Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o segundo encontro do mini curso Noções Aprofundadas de Metodologia do Estudo, ok? Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, né? Que vocês tenham uma experiência agradável na nossa aula de hoje e que vocês consigam aí fazer acontecer e fazer esse evento, esse momento interativo, com interatividade. Sobre a interatividade, eu quero dizer para vocês assim, que hoje nós temos aula, exatamente aula, e que o aprendizado, ele precisa de 3 momentos para acontecer. O primeiro momento é o momento do contato com o conteúdo. O segundo momento é o espanto, como diz Aristóteles. Você teve o contato e se espantou com ele, ou seja, aquele contato lhe afetou. Esse é o segundo momento. E o terceiro momento, que não é o último, mas pelo menos esse constrói a tríade mais importante, é você sair em direção àquele assunto, àquele conteúdo, é você se movimentar para conhecer, já que aquele assunto lhe afetou. Então, eu compartilhei aqui uma tela com vocês do nosso projeto, e eu gostaria que alguém abrisse o microfone aí e dissesse se está vendo essa tela compartilhada. Boa noite, professora. Eu estou vendo, sim. Boa noite, Cássia, seja bem-vinda. Então, Oi, Ássia, tudo bom? A Liliane. E aí, que coisa boa, né, menina? Você conosco aqui. Tudo bom, Lili? Tudo Dá, bom. dá para ver. Muito importante você conosco, Lili. Seja muito bem-vinda, tá? Todos e todas. Mas aí, por esse cumprimento assim caloroso, a gente já fica feliz, né? Então, no primeiro encontro, quem não teve a oportunidade de vir, eu já coloquei a filmagem lá no canal do YouTube para todos vocês terem acesso. Nós fizemos alguns acordos. E um deles foi você dizer o que você quer estudar, o que você quer pesquisar e o que você quer aprofundar, ok? Então, a nossa coordenadora, Cássia, ela vai estar colocando aí um questionário, um link, para você ir preenchendo esse link, para depois a gente fazer o levantamento e ver como você vai se comportar nesses seus estudos, tá certo? Fizemos outros acordos também, que eu vou dar uma revisada hoje. Eu vou ocupar esse primeiro momento da aula, não mais do que 15, no máximo 20 minutos, e logo em seguida vem a aula da professora Eliane, que é colaboradora dos nossos trabalhos, é advogada, ela é psicopedagoga e professora, mentora, para quem está trabalhando com suas pesquisas, principalmente os alunos do P10. Então, quem é aluno P10 do curso de Direito UNIP vai ter esse vínculo direto com a professora Eliane. A partir do preenchimento do questionário, que já está aí no nosso chat, nós vamos fazer a divisão dos tutores. Essa divisão sai ainda hoje. Depois da aula, com mais ou menos 1 hora, a gente consegue fazer a divisão dos estudantes, pesquisadores, com os tutores do curso. Ok? Então, eu começo agradecendo desde já toda a minha gratidão à professora Eliane, à coordenadora Cássia, Maria Eduarda e aos tutores. São essas pessoas que fazem o curso acontecer. Sem elas, eu não conseguiria dar um passo, porque são muitas atividades, são muitas demandas, e eu tenho, além do minicurso, eu tenho a sala de aula no UNIP, eu tenho a minha busca agora, porque eu estou fazendo pós-doutorado, como vocês sabem, eu não sei se eu disse aqui, mas em outra oportunidade eu já disse que esse ano
eu consegui lograr êxito na seleção do pós-doutorado, e estou fazendo isso, sem falar nas redes sociais, né, que tomam muito tempo. Então, para recapitular, até às 17h45, no máximo, eu vou falar um pouco do que se dá em termos de aulas teóricas desse aprofundamento. Semestre passado, gente, a gente teve umas aulas que foram muito introdutórias. Todos os colegas meus que passaram aqui conosco, vieram e apresentaram metodologia da pesquisa, ou seja, o que é pesquisar, como nós pesquisamos e para que fim. Pesquisar é ter um tema para você ir adentrar, investigar sobre ele. Como nós pesquisamos, existem vários caminhos e foram apresentados, eu vou citar aqui pelo menos 2, que é buscar nas bases de dados confiáveis os textos e fichar esses textos e ler esses textos, tá? E nós temos, por fim, a publicação, que é a escrita do texto. Então, tudo isso foi colocado no semestre passado, mas do semestre passado vieram a devolutiva dos alunos que passaram por nós. E eles disseram, muito interessante falar de como pesquisar, mas como eu estudo? Aí veio as noções aprofundadas de metodologia do estudo, como é que eu estudo? E nós vamos dar aqui dicas que, lógico, você vai achar a sua própria forma, né? Isso é essencial que se diga. Você vai fazer com que a sua pesquisa, ela dê rendimento, tá? Então, aqui, eu vou passar devagarzinho, mas você já tem conhecimento desse documento. Ele é o projeto que nós fizemos para chegar a esse minicurso, Noções Aprofundadas de Metodologia do Estudo. E nesse projeto eu vou falar da retórica de Aristóteles, vou falar de um livro específico, mas eu vou falar de como estudar. E para falar de como estudar, eu tenho que ter um foco, um objeto de estudo. Então, eu escolhi uma obra de um filósofo renomado, Aristóteles. Elcia, eu vou ter que estudar Aristóteles? Não. Você vai dizer seu tema e você vai estudar o seu tema. Mas durante a horinha que nós vamos estar juntos aqui nas quartas-feiras, eu vou mostrar uma dinâmica de estudo que você vai adequá-la ao seu dia a dia, à sua realidade. Ok? Então, é um projeto, né? Esse que você está vendo aí, que ele é em filosofia. E por que filosofia, Elcia? Podia ser em letras, eu tenho formação em filosofia, letras e educação. Porque a filosofia, ela é a mãe de todos os conhecimentos. A filosofia é o berço da civilização ocidental. A filosofia é quando tudo começa, quando o conhecimento eclode. Por isso que nós vamos trabalhar Aristóteles. Tema, fundamentação teórica, justificativa, problema, hipótese, objetivos. Geral, específico, metodologia, cronologia, cronograma e referências. Esse é o roteiro. Como você vai estudar? Fazendo um roteiro. Eu posso estudar sem ter feito o meu projeto de pesquisa? Até pode, nada lhe impede. A questão é, com um projeto de pesquisa, você estuda de maneira mais focada. Entendeu? Então, eu vou fazer um concurso. Eu vou fazer um concurso, e o meu concurso, ele é para, por exemplo, Polícia Federal. Eu tenho que estudar vários assuntos, mas o que me pega é a prova de português. Lógico, pega todo mundo, porque português é um conteúdo realmente árido, né? Difícil. O que é que eu faço? Faço o meu projeto para o estudo de português. Os outros, olha, você pode estudar resolvendo questão direito, pode estudar resolvendo questões, conhecimentos gerais, agora português não dá para estudar resolvendo questões nobres. It's impossible. Por quê? Porque a disciplina português, ela tem as regras e as exceções. O problema do português não são as regras, são as exceções às regras. Então,
Eu vou aprender e decorar a exceção das regras? Jamais. Quer que eu vou aprender? A própria língua. Por isso que aqui eu estou dando para você um, vamos dizer assim, caminho para você aprender a sua língua. Aqui nós vamos falar de análise do discurso, tá? Análise do discurso. E as provas de concurso de português nada mais são do que análise do discurso. Ler, perceber o que tem dentro, interpretar e conhecer a resposta correta a partir do que você analisou. Ok? Eu não vou ler esse resumo, porque lemos a aula passada, você vai poder ver isso no outro vídeo, mas eu vou destacar aqui essa teoria de análise que nós vamos trabalhá-la até o último dia de aula, quando eu estiver no momento de aula com vocês. E eu tenho sempre professores convidados que vão trabalhar para além do conteúdo de análise do discurso. Essa é uma teoria dos atos de fala. É uma teoria que foi cunhada por um filósofo chamado de John Langshaw Austin, e este filósofo, ele nos ensinou a ver que as palavras, elas têm uma performance, há uma performance na nossa linguagem. E quando eu falo, que você entende o que eu digo, e você, é assim mesmo, minha fala foi performativa, ela chegou a você, ela é assertiva. Então, quando eu estiver fazendo a minha análise em filosofia da linguagem, quando eu estiver estudando Aristóteles com a metodologia de Austin, tá? Então, eu vou estar partilhando com você um conhecimento que, logicamente, se for novo para você, você vai pegar a essência desse conhecimento. Por que você vai pegar a essência desse conhecimento? Porque você vai ter que ler o filósofo, tanto exaustivamente? Não. Porque eu vou trazer para você o suprassumo do pensamento dele, e você vai perceber que isso está tão dentro da sua vida, da sua realidade, que aí isso vai dar um estalo e vai lhe despertar a leitura e interpretação de textos. Então, o propósito dessa pesquisa nossa é aplicar essa teoria dos atos de fala como metodologia para estudar e analisar a retórica de Aristóteles. Aí, nós vamos fazer uma distinção entre performativos e constatativos como vamos dizer assim, um desenvolvimento do que eu estudei no meu mestrado em filosofia e aprofundei no doutorado em filosofia. O mestrado foi na UFPB e o doutorado foi na PUC do Rio de Janeiro. Nessa época, né, eu saí daqui de João Pessoa, onde eu moro, e fui viver na cidade maravilhosa. E descobri que lá tem duas cidades, dois rios de Janeiro. Rio de Janeiro da Zona Sul e o Rio de Janeiro das outras zonas, Norte, Oeste, Leste, etc. Então, essa pesquisa, ela tem como método dedutivo e natureza qualitativa uma abordagem interpretativista, ou seja, eu vou estar aqui aplicando a teoria dos atos de fala em um texto específico e elaborando os fichamentos da arte da persuasão. Olha, depois que nós estudarmos um pouco de Aristóteles, você vai aprender até a falar de maneira mais persuasiva. O que é persuasão? O que é maneira persuasiva? É assertiva, diretiva, vereditiva. É dizer e o outro, poxa, realmente, sabe? Essa pessoa que está falando com propriedade. Então, eu estudei esse livro, quando dizer é fazer palavras e ação, tá? E aí a gente vai também dar uma canja, né, algo a mais sobre a oratória. Então, esse curso, ele é aprofundado justamente porque ele não só dá o que ele promete, que é a aprendizagem da análise dos textos e interpretação do texto. Ele vai para além, ele vai falar de oratória. Então, depois eu vou entrar aqui nessa esfera, eu vou passar um pouco aqui, ó, porque hoje a gente vai escutar a professora Eliane, e vou lá no nosso cronograma, tá? Nosso cronograma, gente,
ele nos brinda no dia 14 com a metodologia do estudo com a professora Eliane, tá? Próximo, dia 21, nós não temos aula, e só nos encontraremos 28 com a professora Socorro Lucena. Eu espero que nesse dia ela já tenha se recuperado da Covid. Hoje eu entrei em contato com ela novamente para ver como é que ela está. Ela está bem melhor, mas ainda não está podendo sair do distanciamento e isolamento, porque a doença dela não foi tão agressiva, mas deixou ela, assim, meio, né, convalescente ainda. Também não foi tão leve, ok? Então, se preparem, sabendo que dia 21 não tem aula, 28 é a professora Socorro, dia 5 vai ser leitura escrita, dia 12 vai ser um aprofundamento com o Leandro Gondim sobre gêneros do discurso, ele vai falar de Tomás de Aquino, tá? Dia 25 eu encerro as aulas. Entre um dia e outro, que não é quarta-feira, aqui é quinta, quinta e quinta. Nós vamos fazer umas palestras no YouTube, eu vou querer que vocês participem como complemento deste mini curso. Mas, logicamente, nada disso é obrigatório, isso é tudo franqueado a você, o curso ele é totalmente gratuito, e você vai acumulando aí suas presenças para receber seu certificado no final, ok? Elcia, No dia 2 de junho, pois não, vamos falar. essa é só uma dúvida, desculpa te interromper. A gente vai ter acesso a esse material, tem como mandar via PDF para impressão? Com certeza. Esse material já está disponível, eu vou mandar no grupo do GPLEF ainda hoje. Daqui a pouquinho ele já chega. Tá certo? É importante isso. Gente, aqui está em branco. No dia 2 de junho, eu vou estar recebendo os textos de vocês, se vocês quiserem mandar. Então, aqui não tem aula, não tem, o curso já tem sido encerrado aqui no dia, né, 26 de maio, é isso mesmo, abril, maio, mas aqui eu vou estar recebendo os textos de vocês. Aqueles que entregarem os textos e receberem minha devolutiva poderão publicar esses textos comigo. Eu quero comunicar quem mandou o texto no semestre passado, que a revista me encaminhou uma mensagem, acho que foi início dessa semana, segunda-feira, falando que já está em fase de editoração, né? Quem recebeu, quem mandou o texto, recebeu o e-mail e adequou de acordo com as revistas. Essa publicação que eu prometo no final de cada curso, ela pode ser de dois tipos, tá? Ela pode ser em revistas científicas, que foi o que eu consegui esse semestre, que é um avanço muito, muito bom, porque a revista científica é sempre um lugar de alto nível para publicar. Ela pode ser em e-book, que esse e-book é uma construção do próprio centro universitário, do qual nós fazemos parte, e ele tem ISBN, está tudo regularizado. Ok? Então, existem essas duas possibilidades. É isso aí. A boa e velha interpretação, né, Kate? Bem, gente, eu queria saber de vocês se o que foi resumido e apresentado aqui, ele tem aí, eu vou colocar logo lá no grupo, ele tem aí gerado alguma dúvida, se você quer fazer alguma contribuição, ou se nós podemos passar agora para a professora Eliane com a aula dela. Então, tudo bem. Então, eu vou parar de apresentar, e agora eu vou apresentar a professora Eliane. Pois não, Cássia, pode falar. Faltou só incluir aquela semana de outra data. Eu acho que a nossa lembrou de colocar isso, que alterou hoje, né? A gente decidiu isso agora, não foi? Mas é excelente lembrança. Então, eu vou atualizar antes de colocar no grupo. Gente, nós vamos promover um evento da semana acadêmica. Qual foi, Cássia, a data que ficou? Foi a primeira semana de junho. Deixa eu olhar aqui no WhatsApp, só um minutinho.
Tá. E nessa semana acadêmica, nós vamos apresentar alguns resultados de nossas pesquisas. De junho não, Então, professora, foi em maio. Foi de 3 a 7 qual de é a maio. É a primeira semana de maio. de 3 a 7 de maio? Perfeito. Ok? Então, quem tiver interesse de publicar, a semana acadêmica é uma oportunidade, tá bom? Bem, agora eu gostaria de falar um pouco da mentora Eliane Pereira. Queria saber se nessas 24 pessoas tem alunos do P10, do curso de Direito UniP. Quem tiver, coloque aí no chat, por favor. A professora Eliane Pereira vai trazer para a gente uma discussão hoje, né, um aprendizado hoje, sobre a metodologia do estudo, ok? Ela, como eu já falei, é formada em Direito e tem, logicamente, a carteira da OAB, é advogada, é formada em Psicopedagogia, está na pós-graduação já, e ela é mentora, né, para alunos e pesquisadores que precisam de um auxílio para melhorar, ampliar, aprofundar e adequar os seus textos às normas da BNT. Ela está aqui de maneira voluntária, né, esse curso é totalmente gratuito, e ela vai nos brindar, dividindo um pouco do conhecimento dela conosco, ok? Então, professora, você está com a palavra. Eu vou desligar minha câmera para poder não sobrecarregar aqui o nosso Google Meet. Obrigada, professora Elcia. Eu que agradeço. Em nome da professora Elcia, da professora Socorro, todos os associados a nós aqui neste mini curso, eu já dou as boas-vindas ao pessoal que está chegando agora, aos novatos, aos novos P10, e desejo a todos que esse mini curso seja bastante proveitoso, que vocês possam adquirir conhecimento e que ajudem bastante na questão da produção científica de vocês, em frente aí a essa nova fase do TCC. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Eu estou com 2 acessos. E eu vou compartilhar aqui com vocês um acesso e vou ficar aqui com vocês em outro. Quem não tiver podendo ver, vocês, por favor, aí avisem. Já compartilhei aqui a tela. Tá dando para ver? Eu vou só entrar e Sim, sair. Eliane. Travou aqui. Estamos vendo. Pronto, todos estão vendo, né? Ótimo. Então, eu vou me apresentar rapidamente, a professora já falou, então, minha graduação são 2, é de Direito e de Psicopedagogia, e eu vim do curso já como graduada, participei já como graduanda e depois, em seguida, como graduada no grupo de pesquisa de Linguagem, Educação e Filosofia, e venho pegando essa prática no decorrer também desse mini curso anterior que já teve, e participando com pessoas que também estavam fazendo o TCC, e aí a gente vai aprendendo, claro, quem ensina também aprende, né? Paulo Freire diz isso. E aí eu venho com a bagagem agora para oferecer para vocês o que de melhor eu pude adquirir e passar aqui para vocês da melhor forma, com muita humildade e tendo também acreditando que aqui estamos todos juntos para aprender juntos. E o tema que a gente tem hoje aqui é sobre a construção da peça científica, que é o TCC. E eu trago para vocês aqui a questão do problema e da abordagem do tema. Então, eu vou passar aqui, iniciando para vocês, que escrever uma peça científica é simples. É como contar uma história. Porém, uma história bem contada. Para que isso aconteça, é necessário que a gente faça pesquisas. Mas o que é pesquisa? Eu trouxe aqui para vocês algo que explica o sentido de pesquisa. Pesquisa é um procedimento racional, sistêmico, que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas em foco.
A pesquisa é desenvolvida em várias etapas, por meio de conhecimentos anteriores disponíveis, a utilização adequada de métodos, técnicas e outros procedimentos científicos viáveis. E se vocês observar, todos os slides têm a referência, eu não vou ficar citando todas as referências para não me deter, mas está bem claro aí nos slides para vocês, tá? Deixa eu ocultar aqui. Então, eu trago para vocês que a finalidade de pesquisa, ela tem duas visões, que ela pode ser a básica ou a aplicada. A básica, ela vem trazendo como finalidade de pesquisa a razão. Por que pesquisar? Pela uma razão intelectual. Existem buscas que você busca responder através de pesquisas, determinadas questões que você pode se fazer. Esses questionamentos. Isso na básica, elas são fundamentadas através dessas pesquisas. Na aplicada, não muda muita coisa. A aplicada, ela apenas se aprofunda ainda mais. Com desdobramento da pesquisa básica, aprofundada, ela se transforma numa pesquisa aplicada. Mas quando você se pergunta sobre determinada questão, é daí que começa o início de uma peça científica, de um TCC, de um trabalho de conclusão de curso. Porque é a partir de um problema, de uma indagação, que vai surgir o nosso TCC. Mas o que é o problema? Eu trouxe aqui de dois dicionários para a gente. O primeiro dicionário diz que problema é questão proposta para discussão e resolução. E o segundo dicionário fala que problema é assuntos controversos, que pode ser objetivo de pesquisa científica ou discussões acadêmicas. Também questões sociais, que traz transtornos, né? Enfim, o problema, o questionamento que você sente, ele tem todos esses conceitos que nos norteiam para uma peça científica, através do que a gente já viu colocando aqui nos outros slides anteriores, de discussões, de problemática, de indagação. E daí surge a pesquisa. Depois que você se indaga sobre determinado assunto e decide buscar informação, buscar uma resposta sobre aquela indagação, surge a pesquisa. E em pesquisa, quando se trata de problema, aqui eu trouxe para vocês, é um problema de natureza científica quando envolve variáveis que podem ser tidas como testáveis. Ou seja, você pode observar, manipular as questões, até você conseguir um meio de chegar a uma resposta. Às vezes, o nosso TCC frustra quando a gente chega na resposta que não é aquilo que a gente esperava ser. Então, quando a gente começa um TCC, a gente não sabe do final da resposta. A gente vai no caminhar do TCC descobrir. Nós somos pesquisadores. Nós não somos a pessoa que vai responder de cara. É na pesquisa que nós conseguimos essa resposta. Então, para que a gente possa ter um TCC bem desenvolvido, é preciso que a gente tenha algumas ideias que eu trouxe aqui para que vocês possam observar. De onde vêm essas boas ideias? Essas boas ideias, gente, nada mais, nada menos, vêm do nosso senso comum, da nossa vida, dos problemas práticos que a gente enfrenta, que a gente vê as pessoas enfrentar ao observar o nosso mundo ao redor. E aí a gente vai usar de formas teóricas, de pesquisas teóricas, pesquisas anteriores, pesquisas atuais, pesquisas de outros pesquisadores. E a partir daí a gente começa a aprofundar um pouco mais o assunto no qual a gente teve o questionamento, que é a problemática, e aí pronto, a partir dessa linha de pensamento, a gente vai começar a tomar a atitude de escrever. Então, para que a gente possa escrever, nós precisamos ler. O TCC, para que ele venha a ser escrito, é necessário que a gente leia.
materiais que já foram publicados do seu interesse, que tem afinidade com você, que você sinta atração por esse assunto, que você sinta que esse assunto envolve com a tua experiência de vida, alunos que já tiveram estágio em determinados lugares. Um exemplo é você estagiou no Procon e aí tem assuntos que te indagam, que te leva a formular um problema no qual você não vê solução. E você já teve esse estágio, passou por lá vários estágios, então é algo que te leva a ter mais afinidade com o assunto, e isso se torna mais fácil para o aluno. Então, para você decidir um assunto, um tema, um problema, é necessário que você tenha esse vínculo com o assunto que você vai decidir a fazer, colocar como tema no seu TCC, por exemplo, né? Então, dito isso, eu falo aqui para vocês que a sua peça científica começa pela pesquisa, pelo sumário, pelo problema e pelo título. Esses 3 pontos, esses 4 pontos que eu aqui citei para vocês, tendo isso, vocês vão conseguir percorrer num TCC com muita facilidade, porque você já tem um tema específico da sua afinidade, veja que está lá em cima as questões de experiências, estágios e afinidades. Então, você tendo um tema de pesquisa que envolva algo que te chama a atenção, que te interessa, e aí você faz um sumário dizendo o que você quer falar naquele sentido. Eu quero primeiro dar o conceito, depois eu vou explicar o que é, depois... Enfim, aí você vai fazer um sumário dizendo tudo o que você quer colocar no seu TCC, vai ser o teu guia. A problemática, que vai ser o questionamento que você desenvolveu, e a partir disso você vai fazer também um título, porque quando você tem um problema, você tem que desenvolver, baseado nesse problema, um título. Mais na frente eu vou falar sobre esse título, que a gente tem que escolher muito bem esse tema de pesquisa para que a gente possa chamar a atenção de novos pesquisadores. E já falei que vão te servir como sinalizador, como mapa, é uma âncora no qual você vai segurar para que você não se perca no meio do caminho da tua pesquisa. Como a pesquisa pode ser um pouco longa, às vezes nos distrai com outras coisas e a gente perde o sentido do problema inicial. Então, tem que ter tudo isso em um pré-projeto, tá? Que é o mais simples, o pré-projeto. A gente aqui tá falando de TCC, mas todos nós sabemos, principalmente os alunos P10, já passaram pela fase do pré-projeto e já deve ter algumas coisas já que eu já falo, desses 4 pontos que eu já citei aqui. Porém, como agora é TCC, pode ser ainda modificado no começo para depois não ter problemas no futuro. A escolha do problema da pesquisa, eu trouxe aqui para vocês um pouco da questão técnica, e essa escolha do problema, ela tem a ver com grupos, instituições, comunidades. Se você não tem interesse com o que você estagiou, você pode ir em busca de outras referências, que você já teve algo dessa natureza, já participou, já viu ou já se questionou, né? Então, eu trouxe aqui para vocês a relevância, que é a teórica e prática social, a questão da oportunidade, que é as condições financeiras que isso é projeto, né? A gente fala sobre isso, o comprometimento, padrões culturais, filosóficos, enfim, de vida, que criam certos encorajamentos na escolha do problema, que é o seu comportamento de acordo com a sua experiência de vida. Modismo, replicação de estudos internacionais, temas atuais e polêmicos. E em relação a polêmicos, tem muitos aí alunos fazendo TCC e colocando temas envolvendo a pandemia, que é um tema polêmico, é um tema atual, é um tema que gera curiosidade para quem está pesquisando em determinados assuntos.
Mas a pandemia já, gente, eu vou lhe falar, foi polêmico, mas isso está saindo já. Já vai surgindo novas polêmicas. Então, quanto mais assunto novo, melhor para o pesquisador e também ele acaba se sobressaindo, né? Sendo convidado para dar palestras, enfim, para falar sobre aquele assunto que poucos se envolveram. Eu trouxe aqui também para vocês processo e regras de formulação de problema, onde é preciso realizar uma série de leituras, como eu já falei, buscar informações, observar. Muitas das vezes você vai a campo só para observar, você não vai fazer nada, apenas sentar, observar, e no final do dia fazer o seu fichamento, o que foi que você conseguiu observar, dependendo se for um estudo de campo, um exemplo que a professora Socorro vai explicar para vocês bem direitinho qual é o tipo de método de estudo que vão poder adquirir, aí você vai fazer a sua formulação de problema através desses tipos de observação, de buscas de conversas, no sentido exploratório. Fundamentos provisórios que podem também ser alterados com o aprofundamento do entendimento. Se você viu que aquele problema que você formulou não está de acordo com o que você está vendo hoje, depois de 1 mês ou 2 de pesquisa, pode sim ainda ser reformulado. O importante é que essa reformulação seja para uma modificação benéfica. Não é tão importante, não é tão interessante ficar reformulando sempre, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Uma lei, que nós estamos aqui, tem muitos alunos de direito, ainda não é lei, é uma proposta de lei. E aí, na tua pergunta, tu fala sobre determinada proposta de lei, uma PL. Então, se é uma PL hoje e ela foi aprovada, ela pode ser uma lei mais tarde. Então, o teu problema, quando a lei foi aprovada e você não terminou ainda. Então, você pode modificar a sua formulação do problema. Vai ser agora, em vez de PL, vai ser lei. A lei tal, que foi aprovada, entendeu? Então, para quem o pesquisador tem que estar sempre se atualizando e pode haver essa formulação. Não é interessante fazer sempre, mas como a gente está falando aqui de alunos de direito, pode acontecer esse fato. E aí é interessante trocar. Processo e regras de formulação de problema. O problema deve ser formulado como pergunta, formas mais simples. Eu trouxe já no próximos slides um modelo para vocês. Não vou comentar tanto. O problema deve ser viável, ter ênfase no específico. Enfim, é necessário que você tenha uma boa visão do problema, já saber o que o problema futuramente vai trazer para você e trazer esse problema com clareza e precisão. Eu trouxe aqui no número 3 um exemplo que fala, ó, em caso, isso aqui foi no meu TCC, em um dos artigos da psicopedagogia. Evasão escolar no ensino médio é um problema. Deve ser escrito claro e preciso. A gente vai ver lá na frente que eu transformei esses pedacinhos coloridos em um problema. O problema deve apresentar referências empíricas. Para quem ainda não conhece a palavrinha empírica, pode dar umas pesquisadas, mas eu vou assim rapidamente falar que o empirismo é algo que você imagina que seja, que tenha uma concepção do que seja dessa natureza, quando a gente fala de empirismo. E o problema deve construir um trabalho facto, viável e ético. São pequenas regras para vocês aqui, mas como o minicurso ainda está em início, hoje é apenas a primeira aula, aliás, a segunda, né? A primeira foi apresentações, então eu não vou me adentrar tanto, porque ainda tem outros professores que vão estar falando, provavelmente quem vai falar sobre isso vai ser a professora Socorro na próxima aula dela, então eu não vou adentrar. Vou falar sobre a delimitação do problema, que se trata não apenas a delimitação do problema não significa apenas a formulação do mesmo. Você
quando for delimitar o seu problema, não é apenas formular. Você pode trazer a mesma problemática de forma enxuta. Ela vem com precisão. Não precisa você fazer uma formulação do problema. Então, eu trago aqui a formulação do problema, dizendo o seguinte: a delimitação do problema significa um encaminhamento com maior clareza da teoria que alimenta o esforço do pesquisador, mas será na formulação do problema onde a concepção teórica fica mais claramente estabelecida. Aí um enfoque positivista. Gente, eu trouxe só o positivista para não confundir a mente de vocês, e tendo em vista que esse assunto pode ser visto depois, eu trouxe só o positivista para que vocês possam ter ideia do que é tema, do que é delimitação do problema e formulação do problema, certo? Então, tema, eu trouxe aqui um exemplo. O tema, o fracasso escolar. Veja, eu não trouxe um tema tão grande. Esse tema, o fracasso escolar, ele também está muito pequeno. A gente pode consertar ele, não deixar nem tão grande nem tão pequeno. Eu vou dar as regrinhas lá na frente. Vai chegar o momento que eu vou dar umas regrinhas para vocês. E a delimitação do problema, não é verdade? Então, a delimitação do problema, o fracasso escolar nas escolas estaduais do ensino médio na cidade de João Pessoa. Vejam, eu delimitei um problema dizendo que o fracasso escolar nas escolas estaduais do ensino médio na cidade de João Pessoa, que ele existe. Eu botei só que eu vou falar sobre isso, sobre o fracasso escolar, porque lá no tema fala só em fracasso escolar, entendeu? Então, a delimitação do problema, ela já vem diminuindo a formulação. Olha a formulação, vamos ver a formulação. Existem relações entre o fracasso escolar nas escolas municipais de João Pessoa, PB, e as características profissionais dos professores? Veja que a formulação, quando você formula um problema, leva a gente de forma positivista a entender que ali há um problema. Então, o fracasso, na delimitação, eu já vou falar que o fracasso escolar nas escolas estaduais de ensino médio da cidade, da cidade PB, da cidade de João Pessoa PB. Então, eu já estou dizendo que ali pode haver um fracasso escolar, e aí o tema já foi direto, o fracasso escolar. Mas eu poderia colocar aqui o fracasso escolar nas escolas de João Pessoa, ou o fracasso escolar no ensino médio. Né? Aí isso a gente vai, com o desenvolver do trabalho, a gente vai desenvolvendo e melhorando aquilo que a gente, de forma embrião, a gente conseguiu montar, e depois vai aperfeiçoando. E na questão do tema, eu trouxe para vocês aqui o meu tema da área de psicopedagogia. Eu coloquei assim: psicopedagogia hospitalar, 2 pontos. Um olhar humanizado a crianças hospitalizadas. Eu vou dizer para vocês por que esse tema. Vamos estudar ele para que vocês possam fazer o de vocês, tá? Quando eu falo de psicopedagogia hospitalar, 2 pontos, primeiro é porque eu estou envolvendo um TCC que tem que ser na minha área. Eu estou fazendo o curso de psicopedagogia, eu tenho que saber que o meu TCC vai ser, claro, na minha área, é uma exigência da instituição. Se eu estou fazendo psicopedagogia, eu não posso fazer um TCC de dentista ou odontologia, tá entendendo? Não posso. Então, eu tenho que entrar na minha área. Decidi, entrei na minha área, e aí depois eu coloquei um olhar humanizado a crianças hospitalizadas. Quando eu falo que é um olhar humanizado a crianças hospitalizadas, eu estou me referindo às minhas experiências. Eu estagiei no hospital Lauro Vanderlei, no HU. Então, eu passei 2 anos lá. Então, eu senti a necessidade de fazer uma pergunta. Eu perguntei, por que não tem a humanização? Por que a criança não é chamada por nome? Então, eu tinha muitos porquês, muitas indagações. Eu poderia fazer vários TCCs com várias indagações, mas eu escolhi essa. Um olhar humanizado à criança hospitalizada era o que eu queria destacar no meu tema. Por quê? Quando a gente usa um tema, a gente pega esse tema como isca.
para que outros profissionais que falem na hora, vai lá no Google acadêmico e coloca um olhar humanizado, vai encontrar o meu trabalho. Se vocês forem lá no Google agora mesmo e botar lá psicopedagogia, um olhar humanizado, vai cair o meu de primeira. Então, é um tema muito específico para aquela pessoa que está indo em busca. E aí, o que aconteceu? Teve já vários, inclusive alunos de direito, que usou o meu nome como referência para um olhar humanizado, porque a humanização entra na questão de direito. Vejam como tem uma ligação. Vamos ver o meu de direito? No meu curso de direito eu botei assim: a pensão por morte no regime geral da Previdência Social e a emenda constitucional 103/2019, que hoje não é mais emenda constitucional, tá? Hoje, se eu for mexer e fazer novas atualizações, eu já iria mudar o meu tema. Lembra que a gente pode mudar? Eu já iria ter que mudar meu tema, porque atualmente existe a PEC ainda, mas ela foi aprovada. E, inclusive, no meu TCC eu coloco que ela está à beira da aprovação. Aí eu trouxe aqui as dicas para vocês em relação ao tema, que ele, claro, em português, no máximo, gente, no máximo 15 palavrinhas. Eu acho 15 estourado ainda. Tem muitos avaliadores que não gostam quando vê 15 palavras no tema, tá? Então, o quanto menos palavras, melhor. Só não pode ser tão pequeno, porque senão você vai ficar com um tema muito... que vai abranger muitas ideias, então você precisa delimitar, né? E aí, com 15... eu boto 10 palavras ainda, eu acho muito. E esse título, ele tem que ser usado, não sei se vocês já sentiram o que eu venho tentando explicar, que ele é usado como isca, porque eu não quero ser apenas um pesquisador que fiz um trabalho e ficou lá, só o trabalho ficou lá como se fosse um trabalho em vão. Não, eu quero que seja um trabalho que eu faça e que alguém venha me ver, que alguém me pesquise, que alguém me use como referência em um outro trabalho. Então, eu chamo isso de isca. Eu uso o meu título como isca. Eu preciso chamar uma atenção. E aí tá não sei nem pronunciar, catching é um termo utilizado para não ter que usar a palavra isca, tá? Na forma chique. É o Como é, professora? Catching. Catching. Obrigada, professora. Entendeu? Então, esse termo é utilizado para que as pessoas possam usar de catching. Como isca, português falado, isca. Chamar a atenção. Então, o título deve ser claro, objetivo, criativo, deve informar o leitor sobre o objetivo do artigo. Não se deve incluir nomes de cidades, países, outras informações geográficas, né? Tem muita gente que acrescenta isso, mas eu não acho interessante, inclusive eu coloco aqui como regra. Desqualifica um pouco do seu trabalho, as bancas não aprovam, enfim, tem toda uma burocracia, evitar sempre é melhor. Procurar ser mais objetivo possível na delimitação, para que a gente possa alcançar um público no qual vai usar a gente como referência. É tão gostoso quando você faz um trabalho e alguém chega e diz: olha, eu quero usar teu trabalho como referência. É muito bom isso. E aí a apresentação do texto, a gente está falando aqui de artigo científico, deve ser, eu já falei, claro, objetivo com linguagem no impessoal, isso é muito importante, a linguagem no impessoal. Tem gente que diz, a nossa pesquisa está... Não, gente, tem que saber qual é a linguagem que a gente vai utilizar. A gente está falando de um trabalho científico, não pode ser falado de qualquer forma, nem em qualquer tempo de verbos. Então, precisa prestar atenção muito nesse sentido. Pense nos leitores como pessoas inteligentes, com bom senso crítico. Então, não entenda que com poucas palavras ele vai entender, e nem entenda que precisa ser explicativo demais e que ele ainda não entendeu e você vai ser repetitivo, mas pense como pessoas inteligentes. Você está escrevendo para alguém ler, e esse alguém precisa de
escrita de uma forma que todos possam entender em qualquer país, em qualquer lugar, em qualquer região. Então, é importante que não sejam usadas gírias, palavras que seja da tua localização regional, que tenha acesso de gerúndios, enfim, não evita que as palavras que você usa no teu tema ou no teu trabalho no geral, que essas palavras não sejam palavras usadas no teu dia a dia, que possa ser essas palavras substituídas por palavras técnicas, né? E outra dica é evitar, principalmente no decorrer do trabalho, não só no tema, aspas, marca d'água, itálico, enfim, essas coisinhas que as pessoas gostam de colocar. Eu já vi, eu tive uma aluna no período passado que colocou uma ironia. Ela falou, não, é porque o meu tema é uma ironia. Aí eu, então vamos fazer esse tema ficar fora de ironia. Aí ela riu, porque ela colocava como se fosse da baleia azul, alguma coisa assim. E ela falava de um desenho, mas ela não queria dizer quem era o desenho e fez uma ironia. Até para entender o tema estava difícil. E aí a gente teve que melhorar. Então, o mais sintético, simples e científico possível, que todos que abram o seu trabalho consigam, com aquelas palavras, entender o que você ali está querendo falar. Eu trouxe aqui para vocês o modelo dos meus dois trabalho de conclusão de curso. Estou tentando aumentar aqui, mas não estou conseguindo. Ops! Pronto. Esse aqui foi o de psicopedagogia. Eu acho que esse é o modelo hoje utilizado por vocês, que houve uma mudança no modelo, e acredito que vai ser esse modelo aqui agora. Eu fiz em 2015, e eu trouxe aqui o meu tema, modelo de capa. Já no de direito, no UNP, foi esse modelo aqui, ó. Ele já começa assim, ele não tem capa, ele já começa nome e tema, em português, em inglês, o meu nome, e já vem para o resumo, e depois o resumo em língua estrangeira. É um pouco diferente. Eu acredito que eu vi a professora comentando em uma das aulas que o modelo mudou. Eu acredito que seja esse aqui de psicopedagogia, não sei se vocês estão conseguindo identificar, é esse aqui. E eu trouxe aqui para vocês, deixa eu diminuir aqui e abrir. Que no texto da gente, eu falei do problema, não foi? Olha, é o primeiro. Isso aqui é uma pirâmide que um dos teóricos explica, que essa pirâmide é a nossa pirâmide de duas pirâmides, uma de frente para a outra, e é uma pirâmide que a gente tem como guia. Primeiro problema, depois a justificativa, objetivos, resultados, discussão e conclusão. Quando a gente chega em conclusão, terminamos nosso TCC e a gente vê que está ligado um ao outro, porque a conclusão a gente também vai falar do problema. A discussão a gente também vai falar da justificativa, porque é na justificativa que a gente encontra uma discussão, e é na discussão que a gente encontra a justificativa. E os objetivos e resultados são bem parecidos, porque a gente tem um objetivo de obter o quê? Um resultado. Então, eu admiro bastante esse autor, ele conseguiu fazer essa pirâmide de forma bem ajustada. E aí, pessoal, agora é a vez de vocês. Reveja suas experiências, qual o tema que você gosta de trabalhar, o que chama atenção para vocês, o que mais chama atenção no sentido de acadêmico, no teu estágio, na tua experiência de vida, do que tu já viu algumas pessoas, teus pais, teus parentes passar, o que te indagou, o que você acha que hoje está sendo um tema polêmico, que vai perdurar, e faz o teu TCC, se organiza teu tempo, porque o tempo da gente, se a gente não fizer ele funcionar a nosso favor, a gente acaba deixando ele escorrer. Eu brinco muito com as pessoas que eu falo,
vai lá estudar, porque as pessoas que são próximas, né, de mim, eu digo, vai lá estudar, porque se você não for, vai passar o tempo de qualquer forma. Daqui a 5 anos, você já vai estar estudado, vai estar cursado, vai estar concluindo, e se você não for, o tempo vai passar de qualquer forma e você vai estar estagnado. Então, eu falo para vocês aqui a mesma coisa, com muito carinho, do jeito que a gente conseguiu passar P10, 5 anos estudando. Um TCC é mais uma fase, é a fase final. Então, não adianta a gente se estressar, arrancar cabelo. Eu já vi gente paralisar um lado. Gente, não necessita disso. É organização de horário, de tempo. É sentar de frente para um computador e escrever, e pesquisar, e buscar informações com quem precisa, com quem está ali aberto para te dar a informação. Eu digo, eu sou psicopedagoga, eu sou graduada em Direito, advogada, e estou aqui como mentora, e digo a vocês com todo orgulho, eu sou mentora aqui para o curso, para o grupo, como a professora falou, de forma gratuita, porque eu gosto de ver as pessoas crescerem junto comigo. E eu estou aqui de coração aberto para que vocês possam me procurar, sem ter vergonha de ser feliz. Perguntem. A pergunta mais boba que existe, perguntem, porque é perguntando que a gente aprende, ainda está no tempo de perguntar. Gente, quando eu me formei, parecia que um namoro se acabou, eu não tinha mais com quem recorrer, então a responsabilidade nas minhas costas muito forte, e agora eu estou com dúvida sobre determinada coisa, eu vou perguntar a quem? A hora de perguntar já passou. Então eu digo a vocês, aproveitem, perguntem, busquem, que nenhum professor meu dizia, abuse, me abuse, mas venha me perguntar, sabe? Então, eu digo a vocês hoje, eu sou mentora desse mini curso e digo, estou aberta aqui para qualquer um de vocês. Só é vir me perguntar se por um acaso eu não estiver com a sua resposta no momento, eu faço questão de, em pouco tempo, trazê-la. Viu? Fica aqui o meu agradecimento. Professora Elcia, sempre um grande prazer estar aqui com a senhora e com todos vocês, e que tenham aí um maravilhoso curso pela frente. Parabéns, parabéns, Juliane. Muito bom. Parabéns, né, Lili? Muito bom, gente, escutar. Eu agora vou fazer uma chamadinha, tá? Quem puder vai responder abrindo o microfone ou falando no chat, tá bom? Eu quero saber de Abner. Essa aula para Abner é uma aula que ele, de certa forma, já tem esse presente. Você já tem esse conhecimento, Abner. Me diga seu título, por favor. Só para falar o título do que você já vem pesquisando desde esse mês passado. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora, novamente. O título do trabalho que eu estou desenvolvendo é Análise da Constituição de 1988 sobre a dignidade humana no Estado Democrático de Direito. Perfeito. A partir da aula de hoje ele vai diminuir, viu, professor Juliano? Está muito longo. A professora Eita, eu estou toda enrolada. A coordenadora Cássia quer falar um pouquinho com vocês antes de terminar nosso tempo. Cássia, você está com a palavra, viu? Enquanto Cássia não aciona, Ana Carolina, você está por aí, Ana? Ana Carolina, vou passar para Clara. Quando Cássia estiver podendo falar, pode abrir o microfone, Cássia. Clara Paletó, cadê você? Diz um oi aí. Ou no chat, tá? Pronto. Qual é o seu tema, Clara? Gente, tem aí, tá rolando aí no chat uma validação de participação, tá? Para vocês entrarem e validarem aí a participação hoje. Coloca o tema aí, Clara. Fabrício. Fabrício está online? Estou sim, professora, estou aqui. Por favor, Fabrício, diga seu tema, por gentileza, para a gente. Crimes na internet e
Espera só um minutinho, se eu relembrar aqui o tema. Tá, joia. Crime na internet e a linguagem virtual. Perfeito, super atual, viu? Muito bom. Gente, o tema de Clara é depreciação das concepções do direito ambiental sob a óptica da ONG Guajiru, no cenário paraibano em 2021. Bem atual também, né? Eu não vou poder chamar todo mundo hoje, mas eu vou chamar alguns, tá? A Jéssica Timóteo, tem tema? Jéssica está por aí. O Hugo Lima. Cássia caiu, gente? Cássia está querendo falar de um formulário para vocês preencherem, tá? Preencha o formulário, que esse formulário ele vai nos ajudar a fazer a divisão hoje dos tutores. Hugo Lima, nada. Jane está por aí, Jane? Oi, professora, estou. Qual o seu tema, Maricota? Eu não tenho tema, professora, ainda. Eu entrei no minicurso semana passada e eu ainda tenho que organizar isso. Eu estou há um tempo sem pesquisa, fora da universidade, estou voltando agora. Certo, não tem problema nenhum. Você tem tempo ainda. Pode ir pensando, tá bom? Tá bom. Jocineide, cadê você? Jocineide tem tema? Não, nada. Júlia, Samara. Júlia está por aí. Kathleen. Kathleen Nóbrega. Oi, professora. Seu Tá tema, conseguindo me Kathleen, ouvir? por favor. Estou perfeitamente. Meu tema, como eu tinha conversado com a senhora, vai ser sobre o uso do latim na prática jurídica atual. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Laura Carolina. Laura, nada. Letícia Gomes, cadê você? Vou só extrapolar o tema 2 minutinhos, tá, gente? Não vou demorar mais. Diga Lili. seu tema, professora. Diga seu tema de mestrado. Meu tema. Eu vou dizer o meu, tá? E depois que a senhora disser o seu, eu digo o meu. Combinado. Liliane. Eu já me formei, Elsa, estou só aqui mais para adquirir conhecimento, mais conhecimento. Eu tive muita dificuldade na minha época de TCC. Aí, como eu pretendo fazer uma próxima graduação, já estou embarcando. Mas o que eu quero saber de você, então, vamos mudar a pergunta. Nesse adquirir conhecimento, você tem disposição para escrever um texto para a gente publicar no final do curso? Você tem esse espaço na sua agenda aí também, né? Muita coisa você faz. Posso ver. Eu posso ver, Sei. viu, Elsa? Com carinho. Viu? Ok, tá bom. Gente, o meu tema no pós-doc é a linguagem religiosa, análise do discurso bakhtiniana da linguagem religiosa. Eu estou tentando aí me aprofundar. Eu sou especialista em Bakhtin, né, na mestrado e doutorado, e no pós-doc, como é em linguística, é muito interessante, né, Lili? Diz aí. Pois é, como é linguística, estou tentando focar em a linguagem religiosa, sabe? E a professora vai me dar um corpus, ela vai estar organizando um corpus juntamente comigo, e eu não sei ainda qual é o corpus, porque quando a gente entra no pós-doc, a coisa é muito frouxa. Então, tem muitas coisas para se fazer. Se não fechar, aí eu estou nessa fase de fechar esse corpus. Como a professora é dessa área, né? Tá tudo bem. E você, Eliane, vai trabalhar o que no seu mestrado? A vulnerabilidade da classe minoritária, a identificação do povo cigano de Souza. Eita, perfeito, muito bom. É mestrado em quê, Eliane? Educação, não? Direitos humanos. Ah, certo. Mas a gente já trabalha com educação lá, em relação a esse pessoal. É um povo cigano de Souza que se instalou lá e eles não têm identidade, não têm RG, não têm documentação e nem escolarização. A gente está enfrentando isso aí com eles. Parabéns, é uma causa linda. Gente, para terminar, eu vou terminar no L, tá? Eu vou chamar o Luiz Eduardo e a Luísa. Luiz Eduardo e Luísa. Cadê vocês? Bem, até às 10 horas a gente está divulgando os tutores de vocês.
Aqueles que estão, como Lili, pensando se vai publicar ou não, e aqueles que estão decididos em publicar, e aqueles que estão no P10 que vão publicar de todo jeito, terão as mentorias publicadas hoje, tá certo? O P10 já sabe que a mentora é a Eliane, então já vai ter esse caminho, tá certo? E os demais a gente vai fazer essa redistribuição. Muito obrigada por vocês terem vindo. Desculpem ter passado 5 minutos da vida de vocês e da minha e do mundo, mas é assim. Temos que fechar o ciclo, né? E próxima aula, nós vamos estar aqui iniciando com Aristóteles, no primeiro momento, e aí dividindo com a professora. Espero que ela esteja bem. Um beijo no coração de vocês. Validem aí a frequência de vocês. Beijo. Vou demais estar aqui, viu? Vamos em frente. Obrigada, Laura. Tchau, tchau. Boa noite, boa noite. O Eliane vai querer ficar mais um pouquinho para conversar, porque depois eu, de repente, sei. Um abraço. Boa noite, Jane. Um abraço. Está desligado seu microfone. Desculpa, eu tô botando aqui meu número, gente. Isso, coloque o número aí. Já botei, mas vou botar de novo. Certo. Cássia, eu acho que ela caiu, porque eu chamei 2 vezes, ela não... Ela não está presente na reunião, mas não. Acho que ela caiu mesmo, professora. Foi, ela disse agora, o 3G dele não aguentou. Mas eu A falei do formulário. Oi, Eliane. A senhora perguntou se eu tinha mais alguma coisa para falar. A senhora tem algum assunto específico? Não, tá tranquilo. A gente está andando bem no minicurso. Será todas as quartas-feiras desse horário. Se der para você aparecer mais vezes, vai ser ótimo. Né? Se você achou que hoje você estava falando que tinha assuntos que poderiam desdobrar-se, né? Isso. Pelo tema da professora Socorro, que eu já dei uma analisada no tema dela, e vi que eu não podia me adentrar tanto porque estava no tema dela. Isso. E nós estamos também com a data do dia 5 de maio, dia 6 de maio. 5 de maio, na realidade. Nós temos a data do dia 5 de maio que está em aberta, certo? Porque a nossa mentora Thalita, ela conseguiu um escritório e aí ela vai ter que se dedicar ao escritório da advocacia, ela deu prioridade a isso. Mas como é que é um trabalho voluntário, né, Eliana? Aí você sabe que nem sempre a gente consegue conciliar, porque a vida chama, a gente precisa, às vezes. Eu vou aproveitar aqui que ainda tem algumas pessoas e vou fazer aqui a minha propaganda. Ainda está gravando, Quando terminar de gravar, eu posso falar, né? Isso, pode falar, viu? Tá tudo certo.